Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Amém. Queridos, por que que nós comemoramos o Natal? Ah, pastor, é por causa de Jesus, porque Jesus veio ao mundo, correto a sua resposta. Mas pode ser que você já tenha se perguntado o real motivo, qual é o real motivo da vinda do nosso Senhor? Qual é o real motivo da existência do Senhor? Muitos um pouco mais duvidosos, eles dizem, olha pastor, não sei se o senhor sabe, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E eu tenho que concordar com esse irmão, realmente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas enquanto essas pessoas polemizam tanto acerca das coisas periféricas do Natal, nós nos esquecemos da razão principal pelo que nós estamos aqui. Nós nos esquecemos de uma mensagem viva que precisa ser contada, que precisa ser anunciada para o mundo inteiro. O fato central do Natal, independentemente da data que nós comemoramos, o fato central do Natal é o seguinte: Jesus nasceu. O Salvador nasceu. O nosso Deus veio em carne. O nosso Jesus nasceu. Se é dia 25, 23, 22, 21, se é em janeiro, fevereiro, não importa. O que importa é que o nosso Senhor nasceu e Ele mudou as nossas histórias, Ele mudou a história mundial para sempre. E eu e você, nós devemos estar muito conscientes e sabendo da importância do Natal, porque se nós não entendermos o porquê Jesus veio ao mundo, nós não saberemos como viver essa vida aqui na terra. João capítulo 1, no versículo 18, a Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Queridos, Jesus, Ele veio ao mundo. E nesse texto diz que Jesus, qual que é o propósito de Jesus? Tornar o Pai conhecido. Em uma outra versão diz que Jesus veio para revelar o Pai. Diga assim comigo: Jesus veio para revelar o Pai. Então, um dos propósitos centrais da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, Ele veio para revelar o amor do nosso Deus. E quais são, queridos, as implicações disso? O que isso afeta as nossas vidas? Porque uma vez que Jesus veio revelar o Pai, e o próprio Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Diga assim comigo: quem vê a mim, vê ao Pai. E quais são as implicações? O que isso nos afeta? O fato de Jesus revelar o Pai. Em João também, capítulo 8, no versículo 19, a Bíblia diz: vocês não conhecem nem a mim e nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Então, a primeira forma, queridos, a primeira forma como essa verdade, que Jesus veio para revelar o Pai, a primeira forma como essa verdade nos afeta é a seguinte: ninguém conhece o Pai senão por Jesus. Ninguém conhece o Pai senão por Jesus. Então, se você não conhece a Cristo, se você não tem um relacionamento com a pessoa de Cristo, você não tem como conhecer a Deus, o Pai. Quantos aqui já ouviram da boca de alguém dizer assim: Deus existe? Quantos já ouviram alguém fazer essa interrogação para você? Que Deus não existe? Levanta a sua mão. Não, Deus não existe não. Quantos aqui? Isso é muito comum. As pessoas realmente estão tão incrédulas, né? Esse mundo que nós vivemos está tão incrédulo. Querido, e por que as pessoas eles falam isso? Porque eles não conhecem a Cristo. Porque se conhece a Deus o Pai através da pessoa de Cristo Jesus. E como eu disse, hoje nós vivemos em tempos, o mundo que eu e você nós vivemos é um mundo que rejeita Jesus. O mundo de todas as formas está querendo apagar o nome de Jesus da história. O mundo que eu e você nós vivemos é um mundo anti-Deus. O mundo que eu e você nós vivemos é um mundo anti-Cristo.
Cristo. De todas as formas, as pessoas querem apagar o nome de Jesus. E por quê? Porque se as pessoas conhecerem a Jesus, logo, porque Jesus veio para revelar o Pai, logo elas conhecerão a Deus. Então Jesus, ele revela o Pai. Nós conhecemos ao Pai através da pessoa de Cristo Jesus. E a segunda forma, queridos, como essa verdade, a verdade de que Jesus veio para revelar o Pai, a segunda forma como essa verdade ela nos afeta é a seguinte: muitos dizem acreditar em Deus, mas porque elas não conhecem a Jesus, elas de fato não conhecem a Deus, o Pai. Então muitas vezes as pessoas, elas acreditam, elas falam assim: não, eu sei que Deus existe. Eu vejo a criação, eu vejo o sol, eu vejo as estrelas, eu vejo as coisas. Há milhares de deuses, com D minúsculo, há milhares de deuses nessa terra. Então elas dizem que conhecem a um Deus, mas de fato elas não conhecem o Deus verdadeiro. Então nós vivemos e convivemos com pessoas que estão perdidas. Nós convivemos com pessoas que não sabem quem é o nosso Deus, então elas estão confusas, elas estão abraçando todo tipo de ideia, todo tipo de doutrina, todo tipo de religião, elas estão de fato desesperadas, porque se elas conhecerem a Jesus, elas logo conhecerão a Deus. A própria Bíblia diz que até mesmo os judeus, o povo que Jesus veio para eles, a Bíblia diz que mesmo os judeus, eles que tinham a lei, eles que tinham os profetas, eles que tinham o templo, eles que tinham os rituais, eles que tinham as promessas, eles que tinham a religião, até mesmo os judeus, eles estavam confusos. Eles não conheceram Jesus. Jesus disse: eu vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. O próprio Jesus identificou que o próprio seu povo não conhecia a Deus, porque eles não identificaram a Jesus. Eles não identificaram a Jesus. Então, queridos, o nosso Deus, o nosso Jesus, ele veio ao mundo para nos tirar dessa confusão. Ele veio ao mundo para nos tirar dessa bagunça. E uma das mais terríveis mentiras desse tempo é dizer: há um Deus só, mas todos os caminhos nos levam para Deus. Essa colocação é mentirosa ou é verdadeira? Ela é verdadeira no sentido de que realmente só existe um só Deus, mas ela é mentirosa pelo fato de que nem todos os caminhos levam para Deus. O próprio Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem como nós conhecermos a Deus sem conhecermos a pessoa de Cristo. Então hoje eu estou finalizando essa série de 2 palavras sobre o que vem antes do Natal, o advento do Natal, e o tema da mensagem de hoje é: por que Jesus veio? Por que Jesus veio? Então nós queremos falar sobre algumas características de Jesus que revelam o Pai. E eu vou compartilhar nos 3 pontos, em cada ponto 2 características, ou seja, 6 características. Mas essas características, aparentemente, elas se contradizem. Mas eu quero dizer para você que elas não se contradizem, elas convergem, elas revelam o amor do nosso Deus. A primeira característica que revela o Pai, a primeira característica que mostra o porquê Jesus veio, que revela o Pai, é a característica da simplicidade e a característica do poder. Simplicidade e poder. Diga assim comigo: simplicidade e poder. Simplicidade e poder. Lucas capítulo 2, no versículo 11 e 12, a Bíblia diz: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Queridos, quando Jesus veio ao mundo, a vida de Jesus, ela falou ao mesmo tempo de simplicidade e ao mesmo tempo a sua vida falou de poder.
Queridos, Jesus poderia ter nascido no palácio mais maravilhoso da terra. Tanto é que quem estava aqui no domingo passado, onde nós falamos dos magos, para onde os magos eles foram primeiro quando chegaram em Jerusalém? Eles foram procurar Jesus no palácio do rei Herodes. Jesus poderia ter vindo num grande palácio, mas onde Jesus nasceu, você sabe, Jesus nasceu em uma manjedoura. Jesus nasceu no lugar onde os animais comiam, no coxo de animais. Tem uma coisa tão simples como essa? Queridos, Jesus, ele poderia ter nascido na cidade mais importante daquela região, Jerusalém. Na cidade onde havia mais a intensidade, onde era mais agitada. Mas onde Jesus nasceu? Jesus nasceu em Belém, uma pequena vila. Jesus, querido, ele poderia ter nascido numa família de milionários, numa família riquíssima. Mas Jesus nasceu numa família simples. Jesus poderia ter convivido, crescido ao lado das pessoas mais influentes, dos artistas, dos influenciadores digitais. Mas Jesus conviveu com carpinteiros, Jesus conviveu com pescadores, Jesus conviveu com pastores. Então veja, querido, que se Jesus revela o Pai, se Jesus revela o caráter do Pai, esse é o caráter do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus simples. Deus não se impressiona com o tamanho da sua conta bancária. Deus não se impressiona com as grandes plataformas. Deus não se impressiona com ostentação. Deus não se impressiona, querido, com as grandes coisas que tantas vezes nós achamos tão brilhosas na face da terra. O nosso Deus, ele é atraído por simplicidade. Diga assim comigo, simplicidade. É nesses lugares que nós vamos encontrar a Cristo. Hoje em dia, as maiores manifestações de milagres e de poder de Deus você vai encontrar em países muito simples. Em países muito simples. Em países que às vezes o evangelho nem penetrou ainda com tanta força. Queridos, isso revela, se Jesus revela o Pai, a vida de Jesus fala desse caráter simples do nosso Deus, mas simplicidade não significa ausência de poder. Simplicidade não significa ausência de poder, porque a vida de Jesus era ao mesmo tempo marcada por simplicidade e por poder de Deus. Veja o que a Bíblia diz, quando Jesus nasce, Deus coloca uma estrela no céu. Tem alguma coisa mais poderosa, uma estrela que nunca ninguém viu? Deus coloca uma estrela no céu para apontar aqueles magos o caminho. Uma outra coisa que faz parte do poder de Deus que aconteceu, então os pastores estão ali pastoreando no campo e aparece um anjo. Tem uma coisa mais sobrenatural, mais poderosa do que aparecer um anjo, e não apenas um anjo, o próprio Deus coloca um exército celestial de anjos cantando, anunciando a vida do Senhor. Se fosse eu, aqueles pastores, eu teria me arrupiado tudinho, não sei você. Ter visto milhares e milhares de anjos cantando e dizendo, nasceu em Belém o Cristo. Lucas 2,14, eles cantando, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. O que é isso? Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. O próprio Deus faz com que uma canção seja cantada, entoada, dizendo, Deus está trazendo sua paz à face da terra. Então, simplicidade não significa ausência de poder. E é nesses lugares onde Deus manifesta a sua presença de uma forma poderosa. A Bíblia diz que é com quebrantado e é com contrito de coração que o nosso Deus está. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 1:27, ele disse, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Queridos, o apóstolo Paulo entendia muito bem o significado da simplicidade.
Ele mesmo disse, é nas nossas fraquezas que o poder de Deus, ele é aperfeiçoado. Ele é aperfeiçoado. Por isso, meus queridos, o lugar de onde o poder de Deus vem, então simplicidade não significa ausência de poder. Por onde o nosso Jesus passava, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, o poder de Deus, ele se manifestava. Então, se nós, queridos, nós queremos conhecer a Deus, se você quer de fato conhecer a Deus, quer conhecer a simplicidade, o poder de Deus, você precisa voltar a sua face para Cristo. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus tremendo em poder. O que hoje para você é impossível. O que hoje para você é impossível. Talvez você veio a esse culto de celebração dizendo, é impossível, não pode acontecer. Eu preciso de um milagre. Queridos, eu quero dizer para você que a face de Cristo, ela revela o poder de Deus. E a Bíblia diz que nada é impossível para o nosso Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Se você crê nessa promessa, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, Jesus, ele veio revelar simplicidade e poder de Deus. Diga assim comigo, simplicidade e poder de Deus. E poder de Deus. Graças a Deus por isso. A segunda característica de Cristo, características que parecem ser diferentes uma da outra, mas que revelam a Cristo. Jesus veio ao mundo para revelar misericórdia. Jesus veio ao mundo para revelar juízo. Misericórdia e juízo. Lucas capítulo 1, no versículo 46, 47 e 50, a Bíblia mostra uma canção de Maria. Então, quando ela está ali para gerar aquele bebê, o Espírito Santo coloca uma canção nos seus lábios, uma canção profética, uma canção que anunciava Cristo. E Maria, ela diz, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. E não somente Maria profetizou cantando acerca de Jesus, mas também Zacarias. O sacerdote Zacarias, que foi o pai de João Batista, o primo de Jesus, o homem que veio para preparar o caminho, o homem que veio para anunciar um batismo de arrependimento. O Zacarias, ele também cantou uma canção falando sobre a misericórdia do nosso Deus. Ele diz no versículo 68, e outros versículos aqui de Lucas, ele diz, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança. Versículo 78, por causa das suas ternas misericórdias do nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar os nossos pés no caminho de paz. Queridos, Jesus anuncia para mim e para você a misericórdia do Senhor. Essa é a mensagem que Jesus veio para revelar, a misericórdia do Senhor. O que significa misericórdia? Misericórdia é quando Deus coloca o seu coração nas nossas misérias. É isso. Esse é o significado de misericórdia. Você também pode ser misericordioso, é quando você coloca o seu coração na miséria de uma pessoa. É isso que Deus fez por mim e por você. É isso que o Senhor fez por nós. Olha, eu tenho compaixão. Eu quero arrancar você desse abismo de perdição. E não é porque você é bom, não são pelas coisas boas que você faz, não é pela sua própria justiça, não é porque se você é fiel ou não, mas porque você antes de ser meu amigo, você era meu inimigo, e eu amei você antes da fundação do mundo para te tirar das trevas e levar para o reino da minha maravilhosa luz. Isso é misericórdia, isso é a graça do Senhor, e Jesus, Ele vem para revelar
essa característica profunda do nosso Deus. Diga assim comigo: meu Deus é misericordioso. E por isso Jesus veio. E por isso Jesus veio, para revelar a misericórdia do nosso Deus. Lá em Lucas capítulo 18, no versículo 38, a Bíblia fala sobre o cego Bartimeu. Ele estava na cidade de Jericó e quando ele ouviu falar que Jesus passava por aquela cidade, aquele homem cego encheu o seu coração de esperança, porque já havia ouvido falar de tantos sinais, maravilhas, milagres, a manifestação do poder de Deus. Aquele homem ele não fica calado, a Bíblia diz que ele clama, que ele grita. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia faz questão de dizer que ele realmente teve intensidade nesse grito, nesse clamor. E vocês acham que o nosso Deus, com essa característica que revela o Pai de misericórdia, ele passou adiante? Ele deixou de olhar, de ouvir aquele homem? Não. Jesus parou para atender aquele homem. Jesus parou para ouvir aquele homem. Jesus parou para perguntar para aquele homem: o que você quer de mim? E aquele homem disse: eu quero ver. E naquele momento as misericórdias do Senhor vieram sobre aquele homem. A Bíblia diz que Jesus libera uma palavra e diz: recupere a visão. E a Bíblia diz que imediatamente, diga assim comigo: imediatamente aquele homem voltou a ver. Queridos, eu e você, nós temos um Deus de misericórdias imediatas. Eu posso ouvir um amém? Eu e você, nós temos um Deus de misericórdias imediatas. Se eu e você, nós estamos aqui nessa noite, se você chegou aqui nessa igreja nessa noite, eu quero dizer para você, é fruto da misericórdia do Senhor. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias de Deus, elas são inesgotáveis e que elas se renovam a cada nova manhã. Queridos, você tem um Deus de misericórdias imediatas e inesgotáveis. Você pode aplaudir a Jesus. Senhor, obrigado, porque o Senhor é imediato no teu favor, na tua graça. Obrigado porque não tem fim as misericórdias do Senhor para nós. É isso que Jesus vem para revelar. Mas essa moeda tem uma outra face. Ao lado da misericórdia, queridos, existe também o juízo de Deus. E nós achamos que o juízo de Deus está isolado no Deus tão bravo, tão ruim do Antigo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento é o Deus ruim, que o Deus do Novo Testamento é o Deus bonzinho, é o Deus amoroso. Mas quero dizer para você, se Jesus revela o Pai, Jesus também revela o seu juízo. Lá em Mateus capítulo 21, no versículo 12, existe uma descrição de Jesus entrando no templo. E naquela época os sacerdotes, eles tiveram uma ideia empreendedora. Qual a ideia empreendedora? Mas não foi bom empreendedorismo não, tá bom, empresários? Qual foi a ideia empreendedora naquela época? As pessoas, para sacrificar, elas precisavam, existia um ritual. Então eu pequei, eu precisava levar um animalzinho, um passarinho, um cabritinho, uma ovelha. As pessoas, elas precisavam sair da sua casa, sair da sua cidade, levar aquele animal. Para onde você está indo? Estou indo para o templo. Aquele animal era o significado de eu estou indo pedir perdão, eu estou indo sacrificar para o Senhor. Mas o que os sacerdotes, movidos por ganância, eles fizeram? Não, vamos facilitar para as pessoas. Muitas vezes, nós líderes, nós queremos facilitar para as pessoas. Não, vamos facilitar. O que eles fizeram? Facilitaram tanto que agora nós vamos vender os animais aqui. Então a pessoa vem como 007, crente 007,
ela compra o animal aqui mesmo dentro do templo, ninguém vai ver e sacrifica o animal. Aí tem muita gente que fala assim, não pode vender camiseta dentro da igreja. Irmão, não tem nada a ver com camiseta. Tem a ver com isso que estava acontecendo nessa época. Existia uma corrupção acontecendo. E Jesus olha para essa palhaçada acontecendo dentro do templo. E a Bíblia diz que Jesus se ira, que Jesus, irai-vos e não pequeis. O nosso Senhor, João descreve que o Senhor, ele pegou uma corda, talvez ele está ali percebendo aquela palhaçada acontecendo na casa de meu pai, que é uma casa de oração, e Jesus prepara aquela corda, e a Bíblia fala que ele quebra as mesas, a Bíblia fala que ele revela o seu caráter de juízo, dizendo: a casa de meu pai é casa de oração, não é casa de palhaçada. Mas nós olhamos para a face de Cristo, não parece muito bem. Querido, o menos que Jesus fez nesse dia foi dizer: meus amados irmãos, vocês estão errados, viu? Não pode fazer isso não. Nosso Jesus chegou quebrando a banca, como diz, revelando o seu juízo. Lógico que nós temos um Senhor que foi, como Jesus conta da parábola da ovelha perdida, ele vai buscar a perdida, mas nós temos também um Senhor que vira para os escribas, para os mestres da lei e diz para eles: ai de vocês hipócritas. Eu não vejo Jesus falando isso: ai de vocês hipócritazinhos amados do coração do Pai. Não, eu vejo Jesus, querido, ele revelando a face de justiça do nosso Deus. E essa expressão, ai, diga comigo, ai. Todas as vezes que essa expressão, ai, e não aparece só uma, duas vezes na Bíblia não, várias vezes. Essa expressão, ela é um lamento de juízo. É uma expressão de alguém que está vendo o outro indo para um caminho de alta destruição e alguém precisa dizer: ai, não vá por esse caminho, volte-se para Deus, volte-se para Deus. A mensagem que Jesus veio proclamar: arrependam-se, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Então essa moeda que tem duas faces, Jesus vem para revelar misericórdia e Jesus vem para revelar juízo. Queridos, essa é a palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor nós existimos, nos movemos, e pela palavra do Senhor um dia haveremos de prestar contas de cada uma das nossas ações, palavras, atitudes que temos aqui nessa terra. Isso é juízo de Deus. Nosso Deus é misericordioso, mas nosso Jesus também, ele revela o lado de justiça do nosso Deus. Então, por que Jesus veio? Me ajude a recordar o primeiro ponto, vamos lá. Por que Jesus veio? Jesus revela simplicidade e poder. Jesus revela a misericórdia e também o juízo de Deus. Em terceiro e último lugar, para nós orarmos, Jesus, ele revela o caráter de Deus, ele revela Deus como a palavra e o silêncio. A palavra e o silêncio. Mateus 4, 23, a Bíblia diz: Jesus foi por toda a Galileia e ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então a Bíblia, quando ela fala sobre o ministério de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, por onde ele passava, ele curava, ele trazia transformação, ele ensinava. A Bíblia fala, todas as pessoas eram impactadas por onde Jesus passava. E em muitas, queridos, dessas ocasiões, as pessoas faziam convites. Eu mesmo, se vivesse nessa época, é lógico que eu ia chamar Jesus para minha casa, não sou besta nem nada. Muitas pessoas chamavam Jesus e Jesus tantas vezes respondia a esses pedidos, sentava à mesa com essas pessoas, comia com essas pessoas. E queridos, eu tenho certeza que eu e você, assim como essas pessoas que tiveram momentos com Jesus, momentos onde Jesus respondeu, onde Jesus foi, onde Jesus sentou,
onde pessoas viram manifestações poderosas da presença de Jesus. Eu acredito que eu e você também, nós já desfrutamos ou temos desfrutado de muitos momentos com Deus. Momentos onde nós oramos e o nosso Deus responde. Diga glória a Deus por isso. Momentos, querido, onde você está clamando por socorro, passando as tempestades, as tribulações piores da sua vida. E quando você termina de orar clamando pelo socorro, Deus colocou o seu barco ali do lado e diz: meu filho, entra no barco, estou te salvando dessa situação. Ou de repente você está ali precisando de provisão, precisando terminar o mês, completar o mês, você clama: Senhor, Tu és a minha provisão. E aí você, de forma sobrenatural, alguém manda um dinheiro, alguém paga uma dívida. Eu creio que você já experimentou e tem experimentado momentos assim, da ação de Deus, do agir de Deus, da palavra do Senhor em ação, e isso é muito poderoso. Nós temos um Deus que responde o nosso clamor. Nós temos um Deus que diz: pede-me, pede-me. Quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate na porta, a porta lhe será aberta. Nós temos esse Deus que nós podemos contar com o seu favor, com a sua palavra. Mas como eu disse no ponto anterior, essa também é uma moeda que tem dois lados. Nós temos a palavra, as ações poderosas de Deus, mas também nós temos momentos de silêncio. Nós temos momentos de silêncio. Nós muitas vezes imaginamos Jesus falando o tempo todo. Nós imaginamos que Jesus, ele foi atrás de todos. Eu falei quando eu disse que Jesus respondeu a tantos quantos pedidos, mas Jesus não respondeu todos os pedidos. Ele não foi atrás de todos os clamores. Aqui no texto de Mateus capítulo 1, no versículo 36, foi um momento que aconteceu assim, onde Jesus se silenciou. Olha o que o texto diz: Simão e os seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi por isso que eu vim. Queridos, as pessoas estavam procurando Jesus. Os discípulos falaram: todos estão te procurando. As pessoas estavam lá clamando lá de fora: Jesus, 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 esperando as cortinas se abrirem. Mas quando as cortinas se abriram, Jesus não estava lá. Jesus não estava lá. Queridos, nós muitas vezes achamos que Jesus, ele vai fazer tudo que nós achamos que deve acontecer conosco. Não, Jesus, o Senhor precisa fazer isso. As pessoas estavam aqui atrás de Jesus, elas queriam milagres e nada contra isso. Mas nesse momento em especial, o Senhor, ele disse: eu preciso me retirar. Literalmente, Jesus deixou as pessoas no vácuo. E essa característica do nosso Deus, ela não é tão fácil para nós. Queridos, então se Jesus, ele vem para revelar a face do nosso Deus, se Jesus veio para revelar a sua palavra, Jesus também vem para revelar o silêncio de Deus. Então, queridos, nem sempre o Senhor vai fazer aquilo que você quer. Vou repetir. Nem sempre o Senhor vai fazer aquilo que você quer. Vai ter alguns momentos que nós vamos ficar nos perguntando: Deus, onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Mas o versículo 29 diz: olha, então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Queridos, Jesus não ficou naquele lugar porque Jesus entendia um propósito muito bem definido. Jesus estava ali para fazer a vontade do seu Pai. Não que estava errado ele ficar ali para ministrar mais as pessoas, não. Mas Jesus entendia que ele não podia ficar só no lugar. Existia um propósito maior, existia um caminho melhor. E é isso que muitas vezes nós vamos entender no meio do silêncio. Talvez Deus não esteja operando neste momento, porque Deus tem propósitos diferentes dos nossos.
Aqueles momentos todos estão te procurando, Jesus. Mas naquele momento, Jesus tinha um propósito diferente. Eu preciso ir para outro lugar. Eu preciso anunciar a minha mensagem em um outro lugar. Quero ilustrar para você com uma história de uma família que tinha um dos filhos que tocava violino. E eles sentados à mesa, o pai pediu: por favor, meu filho, busque seu violino para tocar aqui as canções que você está aprendendo na escola. O menino correu no quarto. Quando ele chegou no quarto, ele procurou o violino por todos os cantos do quarto. E ele voltou para o pai dizendo: pai, eu não sei onde está o violino. Imagina o pai, porque o violino não é um instrumento assim tão baratinho. E o pai foi procurar com o menino, mas eles não encontraram. Sabe quando você perde chave? Aí a última coisa que a gente pergunta é o Espírito Santo, não é? Devia ser o Espírito Santo me ajude, mas ele é o último às vezes. Mas eles perguntaram, aí foram fazer o CSI, né? A procura do instrumento perdido. E aí o menino se lembrou: pai, qual foi a última vez que você usou o bendito do violino? Tem que ser criança, né? Há 3 dias eu estava usando ele na escola. Ficou há 3 dias na escola. E os pais então ligaram para a escola, ligaram para a diretora. E a diretora: não, está aqui, fiquem tranquilos. Mas eu quero que vocês façam a seguinte coisa: vocês não vão resolver isso pelos seus filhos, pelo seu filho. Você vai mandar ele vir aqui, você vai pedir para ele me procurar, você vai pedir para ele conversar comigo, nós vamos conversar sobre responsabilidades, e aí vai ficar tudo certo. Então o conselho daquela diretora é o seguinte: queridos pais, saiam de cena, deixe o filho de vocês passar por essa situação de perda, para que vocês saindo de cena, ele possa crescer. Por que eu estou contando isso para você? Porque muitas vezes o nosso Deus, ele vai sair de cena. Mas por que, pastor? Porque, queridos, a vontade de Deus é que eu e você possamos crescer no meio dos vales. Que eu e você possamos, ao enfrentar situações, colocando em prática aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Nem sempre o Senhor vai estar lá, Ele vai estar aqui, ó. O silêncio de Deus tantas vezes é instrumento para o nosso crescimento. Então tantas vezes o Senhor vai sair de cena para que eu e você, no seu silêncio, possamos aprender a crescer, possamos aprender a depender, possamos aprender a acessar as promessas, ficar gerando as promessas, clamando pelas promessas. Então, queridos, muitas vezes Jesus ele vem para revelar a sua palavra. E ele também vem para revelar o silêncio de Deus. Então Jesus ele vem para revelar o Pai. E quais são as características? A primeira característica, a característica da simplicidade e do poder. Em segundo lugar, Jesus veio para revelar misericórdia e juízo de Deus. E em terceiro lugar, Jesus vem para revelar a sua palavra, sua presença e o seu silêncio. Mas eu não poderia sair dessa noite sem te dizer uma última característica que Jesus revela o Pai. Jesus revela a entrega do Pai. Jesus revela a entrega do Pai. Olha o que a Bíblia diz lá em João capítulo 15, no versículo 13. A Bíblia diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Você pode ler esse versículo comigo? Vamos lá? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Se Cristo revela a face do Pai, eu e você, nós devemos ter uma consciência de que Deus, Ele entregou tudo. Tudo que Deus tinha, o seu único filho, Jesus foi entregue, o Senhor deu, o Senhor entregou o filho dele, o Senhor entregou a Jesus. Queridos, e diante dessa realidade do amor de Deus, existe uma resposta que eu e você, nós temos que dar.
Lá em Lucas capítulo 14, 33, a Bíblia diz que se nós quisermos seguir Jesus, se você quer ser um discípulo de Jesus, a Bíblia diz que você precisa renunciar a tudo que você possui. Queridos, da mesma forma que Cristo revela ao Pai, Cristo Deus dá o seu Filho por amor a nós. Eu e você, nós também devemos nos entregar completamente. Quem quiser seguir a esse Jesus, por que Jesus veio? Quem quiser seguir a esse Jesus que veio com esse propósito de revelar ao Pai, eu e você, nós precisamos aprender a entregar tudo. E quando você entrega tudo, você recebe tudo ao mesmo tempo. E não é uma entrega pela metade. Deus, o Senhor tem só a metade da minha semana, o Senhor só tem a metade da minha agenda, o Senhor só tem a metade da minha espiritualidade. Não, é tudo, é tudo. Assim como o Pai, Ele entregou tudo. Eu e você, nós também devemos entregar tudo nas mãos do Senhor. E quando, querido, nós entregamos tudo, a Bíblia diz lá em João 1,12, o que acontece quando nós nos entregamos? A Bíblia diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Talvez você não sabe disso, mas nem todos são filhos de Deus. Como assim? Nós não somos filhos de Deus? Não. Os filhos de Deus são aqueles que se entregam a Deus. Os filhos de Deus são aqueles que, ao olhar para Jesus, são iluminados. Ao fazer uma decisão por Jesus, são transformados. Antes nós estávamos perdidos, a Bíblia diz. Antes nós éramos apenas criaturas. Mas por causa de Cristo Jesus, por causa da doação, por causa da entrega do nosso Deus, o Senhor nos faz, temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Queria que você ficasse